limitação de orçamentos. É claro que a espiral inflacionária da Fórmula 1 está fora de controle, mas você acredita que seja viável se estabelecer um limite, que isso é controlável, que isso vai ser politicamente aceito, porque tem uma força como a Ferrari, que tem um poder de veto, esdrúxulo ou não, ele está lá. Qual é a sua visão disso, Lucas? Olha, Lito, sua pergunta é muito interessante e não tem a menor chance de um cap, né, de um controle de custo funcionar na Fórmula 1. A Fórmula 1 perdeu o balanço entre os três pontos principais quando você tenta, desde quando a gente criou a Fórmula E, enfim, e outros negócios que eu estava envolvido dentro do automobilismo, você precisa balancear três pontos importantes, como se fossem, três bolas que você precisa manter no ar, ou três pés aí de um banco, né? Você precisa balancear o entretenimento daquela categoria, e isso significa o quê? Quão competitivos são os carros? Para você gerar, né, disputa de campeonatos, se você tem uma pessoa que sempre ganha, não faz sentido nenhum. Você precisa balancear, em segundo, os custos da categoria. Então, se começa a ficar muito caro, se o entretenimento é baixo, não fecha a conta para um patrocinador. O patrocinador não vai pagar 10 milhões por um lado de um carro, porque não tem entretenimento. E o terceiro ponto mais importante é o Research and Development, é pesquisa e desenvolvimento para as montadoras. Se você sobe muito a pesquisa e desenvolvimento, sobe muito o preço, o entretenimento cai. Então, esse balanço fino entre esses três pontos principais, eles precisam fazer sentido em qualquer categoria do automobilismo mundial, seja Stock Car, seja Fórmula E, seja Fórmula 1. Dito isso, a Fórmula 1 perdeu a capacidade de fazer um R&D por preço, por custo adequado. Para você fazer um motor de Fórmula 1 custa $1 bilhão. E hoje as montadoras já estão numa situação difícil, porque elas estão com um programa de eletrificação das suas tecnologias. Então, quem que vai investir hoje $1 bilhão para desenvolver um motor que não vai ser usado no futuro em carro comercial? Então, as regras da Fórmula 1, elas foram se adaptando nos anos 60, 70, 80, 90 e 2000, 2010, né, as décadas, conforme as coisas foram passando, mas ela é uma empresa muito grande que precisa fazer um downsizing. É muito mais difícil do que a gente na Fórmula E, que começou do zero e escreveu as regras ali, muito mais, não digamos atuais, mas muito mais fáceis, porque começou do zero como uma startup, do que diminuir algo daquele tamanho. Então, ou a Fórmula 1 acha regras mais inteligentes para manter a competitividade, manter o entretenimento e atrair as montadoras, ou simplesmente esquecer a parte de desenvolvimento de produtos comerciais e focar em outras tecnologias, materiais inteligentes, materiais extremos, outros tipos de desenvolvimento de tecnologia, e começa a padronizar uma série de coisas para diminuir o custo, senão... e também outra coisa importante, desconectar investimento com performance. Esse é um exercício que a gente faz na Fórmula E o tempo todo. Tanto que na Fórmula E você pode até falar, mas como é que uma equipe como a Techeetah anda na frente de uma equipe como a Porsche? Bom, porque a gente desconectou na Fórmula E custo, gasto com performance. Na Fórmula E a gente limitou o número de pessoas, a gente limitou onde pode ser feito o desenvolvimento, então você precisa ser mais inteligente, não é só comprar um túnel de vento maior, não é só chamar mais gente para trabalhar, para ter mais performance. Se você descorrelacionar esses dois pontos de investimento e performance, você abaixa o custo. Porque o que acontece? Uma equipe que está gastando 60, 70 milhões começa a vencer provas de uma equipe que está gastando 400. Daí a equipe que está gastando 400 fala, mas eu posso gastar menos e também vencer corridas, e aí começa uma espiral positiva para a diminuição de custos, que não é a situação da Fórmula 1. Então, um cap, um cost control não funciona no nível governamental, não funciona do nível de Fórmula 1, e não vai funcionar esse exercício da Fórmula 1. E é muito ruim nesse momento, porque a gente está passando por uma crise. A Fórmula 1 já estava numa certa crise, o coronavírus veio e atrapalhou ainda mais o mundo de motorsport, numa categoria que já estava com poucas montadoras e com custo muito alto. Então, assim, vai ser muito complicado essa volta, essa dinâmica, e eu acho que as atitudes que estão tendo lá são
erradas do sentido de fazer o campeonato.